Seja bem-vindo ao 4º episódio do Pode Ser, o podcast do Instituto Consciência do Ser. Você já se perguntou, muitas vezes provavelmente, como que você resolve os seus conflitos, as suas dificuldades, aquilo que não está fluindo na sua vida? Você já buscou um psicólogo? Ou mais de um? Foi ao psiquiatra? Foi a alguns terapeutas porque você quer resolver o seu problema? Então, nesse sentido, nós vamos hoje explorar a psicoterapia e as terapias integrativas. Seja muito bem-vindo. E temos aqui uma convidada especial, a Lilian Vicentin. Lilian, fale um pouquinho de você. Fale da mulher, da pessoa, da profissional. Obrigada, Lili, pela essa oportunidade. E é uma pergunta bem ampla, né? Quem você é? Enfim, eu gosto de dizer que eu estou, mas estou num estado de questionadora desde muito criança. Isso me levou à psicologia. Desde muito nova, eu senti a necessidade de entender melhor as relações e me via com 9 anos acolhendo crianças da minha idade, conversando, dando conselhos, né? Então, lá pelos 9, 10 anos, eu já sentia isso dentro de mim, de poder contribuir de uma maneira, no sentido mais emocional. Então, isso me levou a fazer o curso de psicologia. Sou formada pela Universidade Estadual aqui de Maringá, na turma de 2004. E durante o curso de psicologia, eu já comecei a ficar um pouco decepcionada. E o que te decepcionou? Porque você era bem jovem quando você foi para a psicologia, sim, né? Sim, foi com 17 para 18 anos. E aí eu vi que faltava algo naquele entendimento, porque a psicologia, ela realmente centra a atenção no comportamento, na emoção, né? Ou como na psicanálise, que é uma grande base de formação na universidade que eu estudei, na questão do inconsciente. Mas eu via que tinha outras questões que estavam relacionadas, eu sentia isso no meu dia a dia, como a questão da intervenção da família, como a questão da relação com a sociedade, da relação com a religião, da relação com as energias ao redor, que a gente sente, mas a gente não vê. E andando nos corredores ali da Universidade Estadual de Maringá, eu me deparei com uma A4, assim, colada numa árvore, dizendo curso de informações em florais de Bach. Pois é, interessante. Florais de Bach. Eu ia até te perguntar, porque é uma das terapias que você atuou e atua muito, não é? Sim. E eu a conheci antes de me formar, inclusive, né? Eu entrei em contato com esse folheto na árvore no 4º ano de psicologia, me interessei, me chamou a atenção. Mas você nunca tinha ouvido falar em florais de Bach? Nunca tinha ouvido falar em florais de Bach. Nem quem era Bach? Nem quem era Bach. O que eu tinha é que dentro de casa, meu pai gostava muito de leituras relacionadas a plantas, a tratamentos medicinais com plantas. Ele tinha uma enciclopédia só de tratamento com plantas. E eu sempre li aquilo. Então, na hora que eu vi, eu falei, puxa, isso aqui pode ser algo para encaixar na psicologia, que eu já sentia uma falha ali dentro do 4º ano, que a gente já tem uma boa vivência ali com várias abordagens, né? E aí eu entrei em contato e comecei a fazer esse curso de florais de Bach. E me encantei porque o Dr. Bach, ele já tinha uma ligação com um teórico da psicologia que hoje é quem eu sigo, que é o Jung, né? Mas ele já tinha uma interseção ali e ele fazia uma leitura, não só da fitoterapia, mas na verdade ele entrava na questão da energia que a planta emanava. Aquilo me chamou muita atenção, porque estava muito dentro daquilo que eu sentia que faltava. E fala um pouquinho de Bach. Quem foi Bach? Bach foi um médico. Eduardo Bach, não? Eduardo Bach foi um médico
inglês, e ele é da mesma época do Jung, de 1800 ali. 1800, ele nascido em 1850. 1850, falha a memória. E ele também, né, ele não se encaixou na medicina tradicional. Ele entendia que tinha algo a mais ali, né? E ele, então, era um médico que trabalhava na parte de... Ele trabalhava com vacinas, a parte de imunidade, né? E aí ele foi entendendo que tinha algo que fazia com que as pessoas ficassem mais saudáveis ou menos saudáveis, né? Considerou o emocional das pessoas. E ele olhou para o emocional. E aí ele se recolheu numa casa de inverno que ele tinha, em Mount Vernon, lá na Inglaterra, e ele, nos passeios ali no campo, ao redor, ele faz algo que, para a psicologia, a gente pode entender, psicologia clássica, tradicional, a gente pode entender como talvez uma alucinação, alguma coisa assim. Desvio. Um desvio. Né? Vai estar se desviando do principal, que era a função de médico, não é? Sim. Mas ele percebia que cada planta emanava uma frequência de energia. Ele sentia lá no Mimulus, que é uma planta para... A gente vai falar um pouquinho, mas para medo. E aí ele sentia que se conectava ali com a planta, ele se sentia corajoso, mais, né, com mais atuação. E ele falou, mas por que eu sinto isso? E aí ele começou realmente a buscar no campo de flores dele isso, né? E ele achou isso. E talvez, né, e eu digo para vocês que com certeza tantas outras plantas têm essa possibilidade e elas emanam alguma frequência, mas o sistema de florais de Bach é um dos únicos que trabalham nessa visão quântica, que naquela época não tinha esse nome, mas hoje a gente pode dizer que sim, ele trabalha nessa visão da frequência que aquela planta emana, assim como uma cor emana uma frequência de energia, uma planta também faz isso, né? E isso tem mais de 150 anos. Tem mais. E não havia todos esses recursos que nós temos hoje para se buscar, para identificar essas energias, ou para fazer pelo menos uma investigação mais apurada, não é? Sim. E ele teve essa sensibilidade para fazer esse movimento de buscar na natureza aquilo que poderia ajudar as pessoas a se curarem, ou pelo menos a equilibrar o seu emocional. Ele buscava isso. Então, na visão do Dr. Bach, a emoção mais equilibrada, vamos dizer assim, traz como consequência um corpo mais saudável. Isso já é uma visão lá dos filósofos antigos, né? Na verdade, mente sã, corpo são, né? Ele traz esse paralelo, mas ele... como um estudioso da medicina, vendo isso no ser vivo ali continuamente, né? Ele entendeu que realmente isso era uma verdade, né? Porque ele começou a aplicar. Então, o Dr. Bach, ele desenvolveu nesse estudo dele com as plantas, ele conseguiu se conectar, diria eu, com 38 plantas que trabalham, que emanam 38 frequências de sentimentos, emoções, né? Ele começou com 12, né? Ele começou primeiro com 12, que são emoções, eu diria, mais básicas, medo, chamadas emoções primárias, né? Medo, raiva, né? Tristeza, e depois ele conseguiu expandir isso para sentimentos como, por exemplo, preocupação excessiva, controle, que mais? Busca de propósito. Então, ele desenvolveu depois... Não é que ele desenvolveu, ele se conectou com isso, né? Num primeiro momento, ele se conectou com as emoções mais principais mesmo. Bom, você estava aí no 4º ano de psicologia e você buscou já aí agregar um conhecimento que a psicologia não oferece, nem hoje oferece. Não. Até porque há um certo preconceito, não é? A psicologia tem preconceito com aquilo que não seja da psicologia ou que não esteja reconhecido dentro do Conselho de Psicologia. Sim. Na verdade, né, a psicologia, ela se
colocou como ciência dentro do olhar da terapia cognitivo-comportamental, hoje o nome, né? Da comportamental. Né? Mas, na verdade, é tudo muito cartesiano, né? Porque na comportamental a gente realmente tem lá um comportamento que é medido, né? Você tem um estímulo, uma resposta, você faz uma estatística, você mensura. Então, a psicologia ganhou corpo de ciência através disso. Através do... Aí vem o Freud, né? Que foi, assim, espetacular. Né? A gente com certeza reconhece aí a visão do inconsciente, da psique nesse sentido, mas o que eu acho que o Freud conseguiu fazer? Ele conseguiu ganhar um status porque ele também era médico, né? E nessa época era bem reconhecido por isso, então ele ganhou uma posição, mas se você olhar, o que o Freud trouxe é sobre inconsciente, não é palpável como a comportamental traz, que você mensura. Mas, enfim, diante dessas que duas... são duas abordagens de extremos. São de extremos, né? Na verdade, elas conseguiram entrar para esse rol da ciência cartesiana. Mas eu até hoje entendo que a psicologia é uma ciência, né? Como a gente fala, muito subjetiva, e que não está pautada nesse tipo de aprofundamento. Não é nem isso. É que, na verdade, a gente não consegue mensurar o subconsciente, o inconsciente, enfim, as ferramentas da psique. Então, a gente, na verdade, quando a gente traz os florais, por exemplo, fazendo um paralelo, a gente até tem como mensurar mais hoje. Hoje a gente tem ferramenta quântica que mensura a frequência. Então, hoje a gente já consegue, por exemplo, dizer assim, os florais não é placebo, né? A gente vai lá e vai ver a frequência de energia dele. E você começou a trabalhar com os florais logo no início, após sua formação, ou você se demorou, você teve receio de entrar com esta abordagem? Não. Até porque eu fiz a formação, foi uma formação bem bacana, foram 2 anos e meio de formação. Então, né, é uma coisa simples, né? Na qual, inclusive, 6 meses foram de estágio, né? Ali aplicando mesmo a técnica, né? Uhum. A terapêutica dos florais. Então, logo que eu me formei, que sempre é complexo, né? A maioria fica meio perdida? Sim. Quando me formei, eu tive a oportunidade de começar a atender clínica e dentro da base teórica que eu recebi na universidade, a princípio, que foi a psicanálise freudiana, né? Mas, assim, já me gerava uma certa angústia, eu confesso. Né? Eu estava em busca de algo que se complementasse um pouco mais com isso que eu sentia, essa falta, né? Com outras conexões. Mas eu comecei com Freud e era contraditório, né? Você está trabalhando com psicanálise freudiana e, de repente, pensar, mas eu vejo tanto que os florais... Porque daí você começa a aplicar na família, tá? Isso é natural. Quase sempre. Na família, no gato, na planta, porque ele é muito isso, né? E eu via muito resultado, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de oferecer para as pessoas os florais, eu fazia. Então, o que eu fazia? Até porque o conselho não aceita até hoje os florais. Então, como psicóloga, eu tenho que, se eu quiser tratar com florais, eu tenho que fazer isso num horário específico para atendimento de florais. Eu gostaria de explorar um pouco isso com você. Por quê? Fala-se muito em questão ética, e é claro que cada profissional dentro do seu consultório é ele com a sua ética, Sim. ou com a ética que ele vai levar para todos os lugares. Não é a ética da psicologia, é a ética na sua atuação. Do humano mesmo. Uhum. Então, para ficar claro, assim, quando você está atuando como psicoterapeuta, e eu falo isso também por experiência, o consultório psicológico, aquele horário, com aquela pessoa que veio buscar psicoterapia, é o horário da psicoterapia. Se ela quer um acompanhamento em florais ou um trabalho com reiki, que nós vamos falar daqui um pouco, já são abordagens, são momentos, são sessões diferentes. Você não vai como a psicóloga propriamente, você vai como a terapeuta. Sim.
isso é até por uma questão de organizar para o próprio cliente, né, ou paciente, para que ele entenda assim que porque o momento da terapia, né, da terapia psicológica, ela tem um setting definido, um horário, e aquilo traz com que a pessoa se sinta mais favorável ali a estar aberta e disponível para o processo. Então, eu entendo que fica mais fácil para a pessoa definir a hora. Agora é hora de falar do meu inconsciente, por exemplo, porque eu trabalho dentro de uma linha, eu sou junguiana, e a gente vai explorar isso, né? A questão das informações do inconsciente também. E ela entende que ali ela vai ter um complemento, então, mas sempre muito útil, tá? A gente vai se prolongando e eu vou falando sobre isso. O quanto que as ferramentas que hoje eu uso, e eu uso desde o início, tá, Lili? Então, assim, eu sou um pouco ousada. Eu sempre gostei só que assim, dentro de uma abertura daquela pessoa que veio até mim. Porque se ela não tem essa Tem que ter abertura, abertura. essa aceitação, e ao mesmo tempo deixando claro para ela que ela veio em busca da psicoterapia e vai ser trabalhada a psicoterapia. Sim. Até porque a sua função, a minha função como formação é o psicoterapeuta. Aí, quando eu agrego, ou quando eu tenho como oferta uma outra proposta, que não necessariamente é da psicoterapia, e ela entender, porque uma coisa que eu percebo no consultório, às vezes a pessoa vem e fala assim, então eu vim, mas eu na realidade, eu não quero fazer psicoterapia, eu quero fazer aquela técnica, a outra, tal, ela não quer se submeter ao processo de fazer esse movimento para dentro dela. Quer dizer, como é que ela pensa, como é que ela sente, como é que ela age. Então, ela quer um caminho que supostamente seria mais tranquilo, mais fácil. Ela quer um atalho. Ela quer um atalho e ela quer o resultado que a psicoterapia daria. Sim. Então, eu sempre deixo muito claro para a pessoa. Você é um ser que pensa, você é um ser que sente, que fala, que comunica. Então, você precisa comunicar aquilo que não está bem com você. Aí nós vamos avaliar outros recursos que podem vir a contribuir com aquilo que não vai aparecer, ou que a sua fala, ou que a sua busca não dá conta aqui. E que a minha intervenção como psicoterapeuta talvez não alcance determinadas dimensões vibracionais em você. Quando a pessoa consegue entender isso, ela vai fazer cada etapa de tratamento de forma mais consciente. Sim. Eu entendo que eu faço algo muito semelhante. Na verdade, hoje, eu não ofereço as demais abordagens técnicas para quem não está em processo terapêutico. Por quê? Porque eu uso como uma ferramenta que amplia a consciência, tanto o reiki quanto os florais. Então, facilita o processo psicoterapêutico. Acelera, inclusive. Acelera, facilita. Se eu falar de mecanismos, diminui resistências, né? Você acessa mais as suas sombras, enfim, aquilo que não é legal, com mais coragem, com mais facilidade diante de uso dessas técnicas integrativas. Eu diria para você que com bem menos dor ou sofrimento. Com bem menos dor ou sofrimento e, com certeza, agiliza. Então, aquilo que, assim, dando um parâmetro, né? Aquilo que demoraria talvez 1 ano para a gente acessar num processo de psicoterapia, seja em qualquer abordagem, a gente consegue isso mais rápido. Os florais trabalham buscando esse equilíbrio daquelas emoções que estão muito desarmonizadas. E o medo, né? Até o Dr. Bach começou com vários florais para medo, né? É uma das principais, medo de entrar em contato com as coisas que eu sinto que estão atuando negativamente em mim, que o Jung chama de sombra, mas que eu não tenho coragem de olhar. Como se isso fosse despersonalizar a pessoa.
ela vai perder o contato com esse ego que se protege tanto, né? Sim. É um eu que ele tem uma pseudo-ideia de si mesmo. Ele acha que ele é só uma embalagem, e só um script daquilo que a cultura trouxe para nós. E isso tem a ver com a falta de autoconhecimento. Totalmente. Então, se eu não me conheço, então, o desconhecido me assusta, não é? Sim. E eu fazer esse movimento, mesmo que o terapeuta ou psicoterapeuta esteja ali, fazendo comigo esse movimento, esse olhar, dando esse suporte, e o medo. Será que eu vou gostar desta pessoa que você quer que eu encontre em mim? Sim. Eu ouvi isso de algumas pessoas algumas vezes. Porque, em tese, o Jung considera bastante isso, nós estamos envoltos em uma persona, em várias, na verdade, né? Que são construídas pelo sistema familiar, pela cultura, pela sociedade que a gente vive. Isso, para o Jung e para outras linhas também, é considerado como algo teatral mesmo. A gente não está conectado com o que seria uma essência, e essa essência é muito mais do que a embalagem e a cultura que a gente foi criado, né? Essa essência é essa conexão desse ser, né, físico, mental, emocional, energético, espiritual, que a gente busca integrar dentro da visão, por exemplo, junguiana, dentro da visão dos florais de Bach, dentro da visão do Reiki, que a gente ainda não falou, mas vai falar. Então, a gente integra instâncias do ser que, para a nossa cultura, é muito interessante que a gente fique só no invólucro e no script, né? E atendendo essa ideia do social me quer assim. Isso. Eu não vou fazer tal coisa porque o que as pessoas vão achar? Como é que vão me ver? Será que validação é muito importante? Será que pertencimento é muito importante? Vou ser reconhecida como a pessoa que eu quero ser reconhecida? Então, a psicologia, quando nós estudamos teorias da personalidade, porque falando em personalidade e personagem, nós estamos falando a mesma coisa. Sim. Muitas pessoas não sabem que personalidade vem de personagem, que persona vem de personagem. Sim. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que a vida é um grande palco. Sim. Todos nós temos a nossa fala nesse palco, mas nós não queremos ser coadjuvantes da vida, nós queremos ser o ator principal. Só que a plateia, ela está ali para escolher o seu ator principal e ignorar os coadjuvantes. Mas quem é que vai me reconhecer como ator principal? Será que isso é tão importante assim? Sim. É uma luta, essa é uma luta gigante das pessoas. Basicamente, as pessoas procuram o processo de psicoterapia por conta disso. Porque eu fui ensinada a ter o desejo de ser o ator principal. E quando eu, por acaso, não encontro essa validação lá fora, é como se eu me perdesse de mim mesmo. Na verdade, é que eu nem me achei ainda, né? Mas eu sinto que eu me perdi. Às vezes eu vejo assim, a pessoa dizer, jovens principalmente, eu tive uma paciente médica jovem, né? e ela estava fazendo residência, e ela tinha conhecimento da medicina, ela tinha conhecimento da história de vida dela, mas ela não conhecia praticamente nada além daquilo, porque o foco dela foi esse. Sim. E ela dizia assim, por que não ensinam certas coisas para a gente na faculdade? Foi porque esse não era o foco. Então, ela foi uma paciente que ela recebeu o reiki, ela teve uma resposta super rápida. E agora, vamos falar um pouco do reiki, para depois a gente volta, se for o caso. Misturar depois tudo isso. Uhum. Você teve um contato mais cedo também com o reiki, porque quando eu te conheci, você já trabalhava com o reiki. Sim. Na formação de florais de Bach, eu conheci uma mestre reiki, né, na época. E ela fazia o curso comigo, e ela me chamou para fazer o nível 1 do reiki. E eu, super aberta para isso, né, e fui.
E amei, assim, foi nossa, a iniciação do nível 1 do Reiki para mim foi uma catarse, né? Meu corpo vibrava inteiro no processo de iniciação, tremia tudo, tremia da cabeça aos pés, assim. E eu falei, gente, isso é muito impactante. Então, iniciação de Reiki. As pessoas hoje chamam de curso de Reiki. Aham. Quando você fala iniciação, a vida é cheia de iniciações, não é? Sim. Nós Seus- nascer foi uma iniciação. Sim, sim. Cada etapa da nossa vida foi uma iniciação. O Reiki, você é iniciado numa frequência que vai passar a fazer parte na sua vida por toda a vida, usando ou não. E aí, hoje, as pessoas buscam fazer cursos de Reiki pela internet. Sim. E elas querem ser bem iniciadas. Você, na sua experiência como terapeuta Reiki, trabalhando há tanto tempo com Reiki, provavelmente conheceu outras terapeutas Reiki, tanto das que vieram numa formação equivalente à sua, como aquelas que vieram por outros caminhos. Sim. Como é que você identifica isso? Então, na verdade, a gente está nessa onda, né? De tudo pelo EAD, né? Mas a gente não... eu faço uma comparação. É como uma torre de transmissão de energia, né? Quando você está lá no presencial, sendo iniciada, com todo aquele campo, né? O campo frequencial ali do Reiki, você está lá na torre 100%. Né? E quando você está lá no online, no remoto, sei lá, tá num pauzinho da torre. Então, até na atuação, que eu já pude perceber, você passa até uma insegurança. É como se passasse uma insegurança para quem está sendo atendido, porque você mesmo não está sentindo aquilo profundamente. Você não viveu aquela experiência da iniciação. Né? A experiência da iniciação é todo um campo formado por aquilo que está ali, né, concreto, físico do ambiente, pela energia das pessoas que estão participando, da pessoa que inicia, que é o mestre Reiki, e, enfim, de uma nuvem informacional que tem o Reiki e tudo mais. Então, quando você faz algo desse tipo, dessa forma, você não tem a experiência. Então, te perde até na prática daquilo, né? Como mestre Reiki, eu percebo que as pessoas se tornaram mais resistentes a virem ao encontro do processo da iniciação presencial. Sim. Ah, mas pela internet eu vou fazer mais em conta, mais rápido, eu peguei as apostilas, e aí depois ela não, que é isso que você falou, ela não tem, ela como se faltasse autoridade para ela trabalhar. Falta E aí ela não tem, é como se ela não tivesse realmente sido preparada. E eu vi, não faz muito tempo, de uma pessoa que falou assim, mas é que eu não sinto confiança. Então, essa confiança é essa experiência do primeiro nível de Reiki, da iniciação. A gente treina, né, ali. Treina. Você, não é uma coisa assim, 2 horas, pronto. Não. Você já está iniciado. São 2 dias. E depois a gente, né, faz as trocas no grupo. Então, tudo muito pautado em realmente experienciar em si mesmo, experienciar aplicando. Dá segurança, você sente em você, né? Como eu falei, a minha iniciação, e depois eu fiz outras, né? De outros níveis, enfim. Mas, assim, são sempre momentos que você sente profundamente, porque nós somos um cabo de energia, né, Lili? Então, passou uma frequência de energia altíssima ali, a gente sente. Quando a pessoa me diz, eu fiz o curso, ok, isso que você falou é a torre ou a frequência, e as frequências estão em níveis de consciência, em níveis que a gente chamaria de dimensões. De dimensões. Uhum. Então, nós estamos na terceira dimensão. Aqui nós temos muitos recursos na terceira dimensão. Quanto desses recursos estão para nós, que nós podemos alcançar na quarta dimensão? Na quinta. Sim. O Reiki é uma frequência de quinta dimensão, sim, porque é da cura e da autocura. Sim. É a frequência livre da dualidade.
Quando se compara o reiki a outras propostas, ou se mistura cada proposta terapêutica, ela é uma frequência. Sim. E ela está ancorada ou ajustada em determinada dimensão. Quando uma pessoa recebe uma iniciação, eu chamaria de rasa ou baixa, ela está recebendo uma iniciação da terceira dimensão. Sim. E isso depende também do autodesenvolvimento da pessoa, do autoconhecimento. Em que nível consciencial ela está ou ela pode chegar. Se ela é daquela pessoa que quer uma energização, É isso que ela vai ter, né, Lili? é isso que ela vai ter. Sim. A gente tem a nossa abertura para as coisas é fundamental, né, Lili? Até mesmo, por exemplo, no próprio processo com as ferramentas, com as terapêuticas. Hoje, eu utilizo as ferramentas, né, e nas pessoas que eu realmente acompanho em psicoterapia. E aí, eu percebo essa diferença de quem está disponível, aberto, buscando realmente uma ampliação de consciência, quando a gente usa, o quanto de fato aquilo tem um efeito, e quando a pessoa tem mais dificuldade. Mesmo assim, a gente sempre vai perceber um resultado, porque não vai passar ileso receber um reiki ou ter contato com os florais. Mas a gente vê a disponibilidade interna, né? Que na psicologia a gente chama de mecanismo defensivo, que contribui ou não para isso, né? E é interessante, tem uma fala do Cristo, que ele diz que as bênçãos estão para todos. Elas não fazem distinção. Sim. Então, a energia vital está para todos. Quanto você está receptivo para receber, para deixar isso chegar a você. Por que nós adoecemos? Nós adoecemos porque perdemos a conexão com a energia vital. Sim. E não fazemos essa atualização, essa liberação daquilo que não nos serve. Então, esses recursos, essas ferramentas terapêuticas, como o reiki, os florais de Bach e tantas outras que agora não podemos falar, porque na realidade daria até um nó na cabeça de algumas pessoas. Ficar com essas, mas a gente tem outras coisas para falar. Sim. Quando buscamos as terapias, são conhecidas como terapias integrativas. Falou-se muito em terapias complementares, terapias alternativas. Né? Então, bem pejorativo. Então não tem mais nada. Então vamos para isso aqui. Quem sabe aquele chazinho dá resultado? Sim. Quem sabe essa imposição de mãos dá resultado? Hoje já se sabe, e eu falo por experiência, você deve ter essa experiência também. Quando eu proponho à pessoa que ela tem abertura, eu preciso sentir, como nós já falamos, precisamos sentir que ela tem abertura, que ela aceita receber e que ela considera que vai ser um benefício. Quando ela vem para uma sessão, ela tem um resultado. Falando das couraças de Reich, as couraças energéticas de Reich, que é o filósofo, o teórico e o psicólogo corporal, ali contemporâneo de Freud. Sim. Então, Reich, ele estudou as couraças energéticas. Quando nós trabalhamos com o Reiki, em uma sessão, você dá uma leve, eu falo que dá uma leve mexida nesse campo de energia, nessas couraças. O corpo físico. Para o físico, ele é muito físico. Quando se faz uma sequência de sessões, um tratamento, quer dizer, ele tem uma recomendação de X dias, de X sessões, enfim. Cada etapa desse trabalho vai desajustando, tirando essas couraças energéticas para um processo catártico, até poder realmente melhorar essa fluidez. Quando fechamos as 10 sessões, por exemplo, dependendo da pessoa, você percebe que essa pessoa, às vezes lá na 8ª, ela já estava bem melhor.
Sim. Ela flui melhor, ela já está com mais clareza mental, já diminuiu a ansiedade, ela já está diferente. A própria fisionomia dela muda. Aí eu sempre lembro a pessoa, o que o reiki faz, a psicoterapia não faz. Não. São resultados complementares muito mais diferentes. Sim. E aí cada um tem a sua função integrativa. Ela vai integrar o ser humano na sua condição de ser. Sim. A mesma coisa. O reiki, ele vai integrar, ele vai desestruturar aquelas camadas de energias mais densas para facilitar um fluir melhor e, com isso, fazer com que a pessoa não tenha tanta resistência de absorver essa energia vital que está aí para todos nós. A mesma coisa os florais. Quando entramos com os florais, eles vão atuar naqueles núcleos energéticos que estão desarmonizados de uma maneira sutil. Muito sutil. Mas que faz com que aquilo venha à tona, que abra. Que eu tenha menos receio de acessar esse lado sombra, esse lado da persona mesmo, que eu não quero olhar, né? Porque apesar de ser uma construção, eu não quero olhar. Vai baixar a resistência e ela vai se permitir. Aí, no momento da psicoterapia, ela estará mais aberta, ela estará mais tranquila, mais disponível. Ela já tem um grau de consciência daquela situação. Sim. Então, ela acessa aquele trauma, aquela situação ocorrida, aquele conflito, sem tanto sofrimento. Com mais aceitação. Com mais aceitação. Hoje, por exemplo, o reiki, quando eu encontro alguém, né, que tem desejo de fazer esse uso complementar da psicoterapia com o reiki, o que normalmente eu faço? Eu faço os primeiros 4 encontros, né, que trabalham essa desensibilização dos 4 corpos que a gente fala. Né? Os corpos o físico, mental, emocional, né, o energético, espiritual. E daí, na sequência, quando eu termino esses 4 encontros, eu faço um novo encontro de reiki. E na sequência, terminou a sessão de reiki, eu vou para a sessão de psicoterapia. Bem separado. Bem separado. Em salas separadas. Em salas separadas, inclusive. E aí, vem para a sessão de psicoterapia. E é bem interessante. Tem pessoas que, ali durante o processo, na sessão de reiki, começa a ter lembranças de infância, visualizações de, como se fossem sonhos, né? Simbólicos de coisas que assustam, né? O Jung ia chamar de sombra, né? Como eu sempre estou falando. E traz para a sessão. Então, assim, isso fiz muitas vezes ao longo desses 20 anos já, e sempre foi muito frutífero. Primeiro porque ela já está mais harmonizada, né, integrada, né, corpo, mente, enfim, energético, espiritual, emocional. Segundo que ela está mais disponível, mais calma, mais tranquila, e o reiki facilita acessar esse inconsciente, né? Então, esse movimento foi sendo muito, muito útil. Sai da sessão de reiki, vem para a sessão de psicoterapia. Sem contar que o reiki é de um acolhimento. Acolhimento, o vínculo, né? Porque o processo de psicoterapia precisa de um vínculo, né? De empatia, de confiança, de se sentir, né? De sentir segurança, de sentir acolhido. O reiki facilita muito. Inclusive, não é por fala, né? Porque a gente faz a sessão de reiki basicamente em silêncio. Né? Sim. Em silêncio, a gente dá a instrução inicial, deita isso e isso. Coloca a música só para ela relaxar. E vai fazer os toques nas posições que são, né, as adequadas. Enfim, só que isso a gente está ali com aquela proximidade, né? Que eu entendo que facilita também muito. Né? Quando veio o projeto do Instituto para mim, e eu queria ser trabalhado no Instituto, a primeira visão clara para mim foi o reiki. Por isso me tornei mestre reiki, senão eu não teria talvez feito. Sim. E eu queria entender
como que o reiki seria aplicado na instituição, onde você vai atender um número diferente de pessoas, com 10 sessões pelo menos, ela passando por uma avaliação psicológica, porque é muito importante, e ela, ao mesmo tempo, poder receber esse tratamento, entendendo que não é uma vez, não é nada milagroso, mas que ela, a partir dali, daria condições para ela fazer outras técnicas, outros recursos. O acompanhamento psicológico que eu faço não chega a ser uma psicoterapia, Sim. quando a pessoa vem procurando o reiki. Então, ela vai Vai receber. pro mais breve ali. Vou pra fazer poder- um acompanhamento psicológico que não chega a ser psicoterapia. Então, eu vou saber um pouco dela, fazer Sim. um psicodiagnóstico, a busca, o que ela espera, tudo mais. Aí, essa primeira sessão, para que ela realmente entenda o que ela vai receber, que não é, na realidade, um milagre. É um trabalho que ela vai sentir. Ah, e o que eu vou sentir? Não sei. A gente não sabe o que a pessoa vai sentir. Isso é muito pessoal. Sim. E aí, explicando à pessoa o que ela vai, como é que vai transcorrer essa sessão. Aí, depois da metade das 10 sessões, ela recebe ela vai novamente para outro acompanhamento psicológico, para ver como é que ela está. Como é que ela está se sentindo, o que aflorou e tudo mais. Não chega, novamente, a ser Sim. uma psicoterapia profunda. É mais para ela realmente entender o que está ocorrendo. Depois, no final, fazemos uma sessão de fechamento. Agora, no teu caso, você faz um trabalho diferente, até porque você recebe a pessoa primeiro para Para psicoterapia. psicoterapia. E aí ela vai fazer o acompanhamento e vai tendo o conhecimento que existem essas outras abordagens. E, o que eu costumo, assim, trazer como importante é que a gente faça pelo menos as 10 sessões. Então, as primeiras 4 sessões eu faço sem ir para a psicoterapia na sequência, né? E depois, na quinta, eu já começo a fazer esse movimento de integrar reiki com a sessão. E depois a gente continua. Eu tenho pessoas que eu acompanho que a gente faz isso, assim, há muito tempo, né? E aí, voltando para os florais, você faz psicoterapia, no caso, sessão de psicoterapia, sessão de reiki e sessão de florais, ou você faz o reiki, depois um tempo de psicoterapia e depois você faz um trabalho com florais? Tá. Na minha prática, eu percebo que nem todo mundo tem facilidade em permitir o reiki. Talvez seja na minha prática, né? Então, a maioria das pessoas que eu atendo hoje, eu uso mais a psicoterapia com florais do que a psicoterapia com o reiki. Então, tem uma quantidade menor, né? Mas, basicamente, 90% das pessoas que eu atendo hoje utilizam alguma das duas ferramentas, quando não até as duas. Porque a gente vai percebendo o alcance da ferramenta em cada ser, né? Porque, enfim, é como cada ser sente aquilo dentro de si, como você disse, né? E aí, o reiki alcança, mesmo que ele trabalhe todas essas esferas, tem um alcance limitado para tal pessoa. Ou, às vezes, o floral tem um alcance maior, porque o floral já vai trabalhar uma outra nuance, Sim. que é bem na parte emocional, especificamente. E ele tem... Vai mais naquele núcleo. No núcleo emocional. E ele tem, assim, talvez uma percepção das pessoas de um encaixe maior com a psicoterapia, né? Então, eu vejo lá, o paciente está com bastante resistência de entrar na própria história, de falar sobre si, de falar sobre infância, que normalmente é um tema delicado, falar sobre família e tudo mais. Então, sugiro, olha, né, tem essa técnica, a gente pode contribuir para facilitar esse mergulho, eu chamo de mergulho, nesse mar, que é o seu mar. E aí a gente, então, marca um horário para fazer um horário só para a gente falar dos florais, né? Por exemplo, numa primeira vez. Sim, para ela entender o que ela está recebendo. Então, marco um horário, eu explico certinho como funcionam os florais, né? Já prescrevo um floral para aquela
questão que está vindo no processo psicoterapêutico, né? Depois ela vai tomar por 21 dias, que é o ciclo mais básico dos florais ali. E aí a gente marca um novo encontro a partir desse 21 dias de florais para ver como ela se sentiu. Mas durante a psicoterapia, por isso que eu falo... Já vai aparecer. Isso vai aparecer, né? Eu diria que se hoje não houvesse tanta discriminação com as terapias, né? Com as terapias integrativas, a gente teria processos da psicologia, da psicoterapia com muito mais fluidez. Eu gostaria de observar isso. O psicólogo, é certo que, né, tem toda uma estrutura por trás, tem conselho, tem MEC. Sim, que a gente... E é difícil para a psicologia acompanhar tudo isso e regulamentar de alguma forma tudo isso. E regulamentar de uma forma em que não tenham pessoas despreparadas fazendo isso também, né? E aí o que eu percebo hoje é que qualquer pessoa que faz de forma rasa uma formação, já está se dispondo a atender. Que seja em psicanálise, em florais ou em reiki, ela passa a entrar muito nesse subconsciente, inconsciente da pessoa, que eu penso que é um terreno desconhecido para todos nós. Sim, amplo demais, muito delicado. Sim. Quanto que a pessoa tem condições de passar por uma catarse violenta. Sim. Isso pode, inclusive, gerar um surto. Sim, sim. Então, saúde mental é uma coisa muito séria. Sim, hoje a gente vê técnicas por aí que as pessoas fazem essas formações de final de semana que podem realmente eclodir uma catarse e aquele profissional não tem condições de lidar. Porque se ele não passou, porque também tem isso. Você, como psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta, e eu também, nós passamos por todos esses processos e não foi de uma hora para outra. Não, uma construção. Uma construção. Aí tem toda essa abertura para entender a vida num sentido maior, na questão da espiritualidade, que nós vamos ter que falar no outro momento, porque dessa vez não vai dar. Dessa vez nós estamos assim com o nosso tempo indo embora, né? Sim. Então, é claro que é tudo muito rico, é tudo muito interessante. Hoje existe uma abertura que não existia em outros tempos. Sim, bastante. E a internet ajudou demais. A gente sabe que quanta informação de todas essas vertentes chegou a cada pessoa. Mas ainda há muito preconceito. Ainda se fala muitas coisas que não tem nada a ver. A pessoa chega no instituto, na porta do instituto, tem a descrição das terapias. E a pessoa fala assim, aqui é uma igreja? Por quê? Porque vocês fazem reiki. Sim. Aí eu pergunto para ela, você sabe o que é? Vocês fazem reiki, fazem yoga, não é? Sim, mas o que isso tem a ver com igreja, religião? Não é da religião? E aí você tem que convidar a pessoa para entrar, você quer saber um pouco mais, você quer entender do que se trata. Às vezes a pessoa, ela resiste até de saber, principalmente se ela for mais resistente por questões religiosas. Sim, sim. E isso é muito importante. E também as pessoas entenderem que o reiki, ele não é bom, ele não tem a ver com é bom ou ruim, ele é neutro. Para cada pessoa. Ele é neutro. Ele é neutro. A receptividade, sempre lembro do mestre Uriel dizendo, né, a célula é a primeira a se beneficiar. Porque cada célula vibra, né, na sua frequência. No conjunto, elas formam um campo. Sim. E a primeira que vai se beneficiar é a célula. Depois a paracélula. E assim, né, todo esse campo que nós ainda não temos muita noção. Nós falamos dentro das experiências que nós temos, que não é uma questão necessariamente teórica, você precisa experimentar. Essa disponibilidade para experimentar que é muito das crenças, das resistências, né, que são uma consequência da outra, vamos dizer assim. Então, eu acho que é muito bacana, né, um tempo como esse que a gente está aqui, para tentar desmistificar um pouco
É a nossa função, né? não é? Até da questão da ampliação da consciência, daquilo que a gente chama de espiritualidade ou de energia, desmistificar, porque fica muito no âmbito do religioso. E o religioso são doutrinas, né? Exato. Que a gente, inclusive, pode e deve, talvez, ter a sua doutrina que se afiniza, mas entender que espiritualidade ainda é uma outra questão, né? Exato. E hoje nós vemos, e eu fico triste com isso, né? Líderes religiosos falando, por exemplo, Reiki não é do bem. É pecado. Então falta a essa pessoa uma experiência. Falta, na verdade, conhecimento. Jung, nas suas reflexões, nas suas memórias e reflexões, ele tem algumas falas interessantes. Uma delas, que ficou bem marcada para mim: eu sou o inconsciente que se revelou. Quantas pessoas têm noção da sua consciência de vigília, que é essa aqui? Como é que eu posso falar do inconsciente do outro se eu não conheço nem o meu? Sim. Porque é um mar. É um mar profundo, com camadas e camadas, e a gente só vai. Tanto que, assim, eu entendo, às vezes as pessoas perguntam assim, quando que você dá alta? Né? Eu falo, eu não dou alta. Por quê? Porque a gente está mergulhando num mar sem dimensão de profundidade. Uhum. Ou a gente até compara com a cebola, né? Mas aí a cebola é um pouco mais limitada. Mas a gente vai, né? Tirando camadas, a gente vai. Então não tem uma alta, tem a sua disponibilidade de cada vez ir mais profundo. Só que a gente se surpreende quando a gente vai no profundo. Se surpreende pela nossa capacidade até de lidar lá com aqueles peixes feios que tem lá no fundo, né? Porque lá no fundo tem uns peixes mais feios. Uhum. Mas quando a gente chega lá, se a gente chega lá, a gente percebe que a gente já foi se abastecendo de muitas ferramentas e muitos instrumentos para poder lidar com aquilo. Então há uma sensação de leveza, de segurança, de conexão muito maior quando a gente mergulha. Então, não, né? Tanto com florais, como com reiki, como com psicoterapia. Tem alta? Não tem. Nós não temos alta da vida também. Isso, vamos falar assim, um reiki, 10 sessões você tem, tá tudo bem? 10 sessões te conectou com muitas instâncias dentro de você, né? Te integrou um pouco mais. Mas se você não mantiver essa conexão, você desintegra. Porque você tem um nível de aceitação. Até aqui eu quero ir, até aqui eu aceito ir. Daqui para mais, acho que eu não preciso. E aí vai cada um da sua possibilidade, né? Lília. Cabe a nós incentivar, né? Nós que estamos aí nessa busca de nós mesmos, Sim, que em primeira instância é nós, né? E estamos estimulando as pessoas no processo da busca, dessa busca interior, de se estar mais inteiro, de ser um ser que ele reconheça ou se reconheça em alguns níveis, porque nós temos um autodesconhecimento de nós que não é bom nem mensurar. Sim. É só o que nós precisamos, o que nós damos conta aqui e o que temos de condição psicológica, até espiritual, para aprofundar esse processo. Então, é claro que temos muito mais para falar. Sim, né? Nossa, passou muito rápido, né, Lê? Passou muito rápido e nós estamos Vi aqui passar o tempo, tem tanta coisa para começando, falar ainda. começando o assunto. Sim. Então, temos muito para explorar e a nossa contribuição. É a nossa visão. Aqui não é para dizer que nós somos melhores ou que nós somos tão diferentes. As pessoas que vêm nos procurar, elas vêm por alguma afinidade. Sim. Elas vêm por Certeza. alguma conexão. Sim. E é claro que futuramente, provavelmente, você voltará aqui para a gente continuar essa conversa, né? Porque tem muita coisa para falar. Nossa, tem. Verdade. A gente tem o tempo aí contado, mas tem bastante coisa. Mas, assim, buscar mergulhar é lindo, né? E, ao mesmo tempo, assustador.
Assim como é a vida, né? O movimento da vida, eu brinco que é igual o eletrocardiograma, né? Aí vai, né? Uhum. Nessa... Não existe Não estabilidade. existe estabilidade. Se a gente tiver estabilidade, a gente está com algum problema. Então, que a gente se movimente, né? Claro que a gente tem as nossas limitações, mas a limitação, ela é muito mais uma fantasia do que uma realidade, né? Porque nós somos muito mais do que a gente imagina. E aí a gente, né, que está nesse processo tanto de busca pessoal, né, nessa jornada, eu conheço a Lili há quase 20 anos também, né, Lili? Um bom tempo. Por aí, uns 15, por aí, né? E a Lili foi uma das pessoas que me inseriu, inclusive, mais ainda no Reiki, me inseriu numa jornada que eu queria ter falado um pouco mais, que é a da conexão com a mecânica quântica, que é uma linha de raciocínio que eu gosto muito e que o Jung já, de certa forma, faz uso dela, mesmo que não usando essa terminologia, mas me inseriu num mergulho ainda maior e que me aprofundou e estou buscando cada dia mais, e é assim, né, a gente incentiva, e a Lili sempre foi muito incentivadora, me pegou a laço, assim, muitas vezes, né? Eu acho que eu gosto dessa, sabe, de cutucar as pessoas para mudança. Porque eu preciso fazer isso comigo. Então, como eu me lanço de forma, às vezes, até um tanto precipitada em algumas questões, depois eu recuo um pouco, daí eu vejo se aquilo dá para avançar e estimulo as pessoas. Gosto disso, gosto de ver as pessoas fazendo mudanças. Porque quando você faz mudança, você alcança outras instâncias da sua vida. Sim, aí você desmistifica um monstro que você achava que você tinha dentro de você, né? Você vê que ele é só um gatinho, muitas vezes, né? Então, Lília, eu te agradeço muito por você ter vindo, ter tido essa disponibilidade, abriu esse espaço na sua agenda para estar aqui falando de algo que eu sei que você fala muito bem, porque você vivencia isso. Sim. E o propósito do Pode Ser surgiu para isso, para levar às pessoas esse entendimento que não precisa haver separação, não precisa haver briga. Ah, isso é convencional, isso é funcional, isso é reconhecido, isso não é. Uhum. São recursos, são ferramentas e nós temos muito para explorar ainda. Em outros momentos vamos fazer isso. Sim. Creio que muitas pessoas vão se beneficiar e vão levar isso para outras também. Vai ajudar esse desmistificar, baixar esses preconceitos, para que a pessoa fale assim, eu vou experimentar, eu vou conhecer essa proposta ou aquela. Não falta terapeutas aí. Tem terapeutas para o Reiki, terapeutas sérios, terapeutas comprometidos, como tem terapeutas de florais, como tem psicólogos muito comprometidos, que fizeram o seu trabalho interno e que estão prontos para recepcionar a pessoa ou as pessoas que chegarem em busca dessas respostas. Então, sou muito grata por você estar aqui e você sabe que você é uma pessoa muito querida para mim. Então... Não, eu que agradeço, porque, assim, desde que eu conheci a Lili, a gente já teve muitos momentos em que a gente compartilhou essa vivência, né, do Reiki, do espiritual. Para mim foi muito profundo, né? A Lili tem uma parcela de transformação na minha vida muito grande. Tenho muito carinho por ela, com certeza. A gente teve um encontro de almas aí. E vamos falar disso um dia. E vamos falar disso em algum outro momento. Mas a ideia do Instituto, a proposta do Instituto é maravilhosa, né? Literalmente de integrar, não é de desintegrar. Tudo feito com muita ética, né? Com muito respeito ao ser humano. E dentro do trabalho que a Lili faz, digo porque eu conheço, e do meu, né? A gente busca mesmo essa integração com ética, com respeito, inclusive respeitando, né, a própria questão do Conselho de Psicologia, fazendo as coisas de uma forma que fique bom para todos, né? Mas que possa desenvolver mais. Então, a psicologia não pode ser vista como a única ferramenta. Ela é uma excelente ferramenta, né? Independente das abordagens, mas ela pode ser muito beneficiada,
né, com outras, né, abordagens que vão integrar mais, que vão dar uma visão mais ampla do ser, que é a proposta do Instituto. E é a minha proposta de trabalho também, né, em parceria, inclusive com a Lili aqui, de integrar, né, e não de ficar nessa dualidade de bem e mal. Claro que cada um se aproxima da forma como pode, como consegue, mas, enfim, então, para a Lili, muita gratidão mesmo, né? Transformou muitas vidas até hoje, que eu sei, e a minha foi uma delas. Então, gratidão às pessoas que vão acompanhar, que estão vendo, né, por estar, assim, se conectando com isso e talvez abrindo a mente um pouco mais e compartilhando mais essa informação com outras pessoas também. Obrigada. Eu é que agradeço. Este foi o nosso 4º episódio do Pode Ser. Falamos aqui com a psicóloga, terapeuta Lília Vicentim. Exploramos sobre psicoterapia, sobre reiki, sobre florais de Bach e como que essas propostas se integram, como que essas propostas que são integrativas podem ajudar você na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua saúde emocional. O podcast do Instituto Consciência do Ser tem como propósito levar até você diálogos sobre autocuidados, que são básicos para a sua saúde física, emocional, mental, consciencial e espiritual. Ajudar você a se reconhecer como ser integral único, explorar caminhos das terapias integrativas, sem mistificação ou preconceitos. Cuidar de você implica em amor próprio, autoestima e maior conexão com a vida maior. O Instituto Consciência do Ser te espera com profissionais qualificados e ambiente aconchegante. Venha nos conhecer, siga-nos nas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, comente, compartilha, se inscreva se ainda não é inscrito e toca no sininho, assim você será avisado toda vez que tem um vídeo novo.